É, nós estamos em uma celebração de Páscoa e Páscoa tem um significado tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Mas antes de nós celebrarmos com a Páscoa, com a ceia, que é a celebração da Páscoa no final daqui do nosso culto, vocês perceberam que tem uma mesa de frutas aqui, certo? Quem quer? Gente, lá em casa agora eu tenho um mascote. É um pulguento. Minha esposa não gosta de chamar de pulguento, porque ele é limpinho. Agora a gente tem um cachorro, gente. Um Yorkshire lá. Se pisar, mata. Tão pequeno que é. E a gente viu na internet que ele gosta de metilo. É Burberry que fala? Burberry. É difícil falar esse negócio, né? Ele gosta. Só que daí, quando eu fui dar pro cachorro, eu dava um pra ele e 5 pra mim. E é muito bom esse negócio aqui, né? Então tem ali na nossa mesa algumas frutas. E essas frutas, elas estão ali por uma direção profética. Eu vou liberar algumas palavras para a sua vida. E toda fruta, ela só existe porque ela é o potencial liberado da semente. Nenhuma fruta existe se não houver semente. Tudo que o homem planta, ele colhe. E toda árvore hoje que existe, ela é fruto de uma semente. E cada semente dá o seu fruto, e seu fruto a sua semente. E a palavra de Deus é uma semente que gera fruto. Então, quando você receber uma palavra profética assim hoje, isso tocou o teu coração, você vai mirar lá uma fruta e vai pegar se você quiser. Ou você pode contabilizar tudinho e pegar no final também, não tem problema. Não, pastor, mas eu vou andar no culto, não tem problema. Só não tropeça. Você pode levantar, pegar aqui. Não é você que está com fome, não, viu? Come em casa. Na que eu liberar uma palavra, você pode levantar e pegar. Amém ou não amém? Glória a Deus, pode ser assim? Então é algo diferente. Ai, pastor, tem fé na fruta? Não tem nada. Pode ser que está até azedo. Não tem nada. Você vai levantar como um ato profético e vai pegar essa fruta. Você pode comer. Cuidado que tem de falsa ali, não tem? Então não vai confundir, não. Quer ninguém engasgado, não. É aquela mesa ali, né? Ali tem umas frutas também, mas essas de baixo aqui eu acho que é tudo de plástico. Ó, gente, isso aqui é plástico. Em nome de Jesus, ninguém come isso aqui. Entendeu? Então, pode vir pegar naquela mesa. Nós estamos celebrando Páscoa e eu queria que você tivesse essa realidade. Romanos capítulo 4, verso 17. Não é o texto que nós vamos falar de Páscoa ainda, que eu não comecei na minha sessão de Páscoa. Eu não sei se vai dar tempo também de falar tudo. Mas pode deixar o slide aqui já. Romanos 4, que eu falei agora para vocês, tem um texto que fala que Deus é aquele que chama as coisas que não existem para que existam. Né? Ele é aquele que chama a existência coisas que não existem como se já existissem. Então é muito importante você entender, chamar a existência as coisas que não são para que sejam, seja realidades familiares, realidade conjugal, realidade espiritual. Deus é um Deus que faz do invisível visível, Deus é o Deus que faz do inexistente o existente, Deus é o Deus do impossível. Para Deus nada é impossível. Para Deus nada é, eu acho que algumas pessoas não entenderam. Para Deus nada é impossível. Quando Lázaro estava morto na concepção de pessoas, Jesus está dizendo, ele está dormindo. Porque para Deus nada é impossível. Se creres, verá a glória de Deus. Não tem como acionar o mundo espiritual, não tem como acionar as bênçãos de Deus, não tem como acionar a presença de Deus se você não tiver fé. Fé é requisito para se aproximar de Deus, que todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe. A partir dele todas as coisas existem. Então Deus chama o inexistente para existir. Esse é o Deus que nós servimos. Diga amém. Então nós temos que chamar as coisas que não existem. O que você precisa chamar o que não existe, que tem que existir na sua vida? Então nós temos que clamar por isso e decretar isso. Então qualquer movimentação do seu coração em fé, claro, alinhado com a palavra de Deus, aquilo que é vontade de Deus, eu declaro que se manifeste na sua vida hoje, em nome de Jesus. Diga amém. Quando nós falamos de Páscoa, eu estou falando de chamar a existência coisas que não são para que sejam, por causa da palavra profética que será liberada, tá certo? Quando falamos de Páscoa, a palavra Páscoa, ela no original é Pessá. Pode passar o slide, está o controle aqui, varão?
eu ver se eu consigo aqui, tá, gente? Fazer esse negócio funcionar. Passou? Ok. O que significa essa palavra? Essa palavra, ela significa passar ou também poupar. Nós sabemos que a história de Páscoa, talvez para alguns não conheçam, está no livro de Êxodo. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 12. Êxodo, capítulo 12. E para quem está na nossa devocional anual, todos os dias da leitura da Bíblia, passou por Êxodo. Inclusive, parabéns que ontem terminou o livro de Josué, estamos entrando em Juízes. Isso é coisa incrível. Nós já lemos 4 livros da Bíblia juntos, amém? E ainda nós estamos no mês 4. Nós vamos chegar até o final com a Bíblia toda lida, amém? Porque quem não sabe ler, quem sabe ler e não lê é o mesmo que não saber ler. Tá certo? Então nós temos que ler a Bíblia, diga amém. Inclusive fala para a pessoa aí, ó, leia mais. Leia mais, irmão. Leia mais, porque tudo que você tem... Acorda aí, varão. É tu mesmo, varão. Ei, deixa eu falar uma coisa para vocês. Você é da dimensão do seu conhecimento, então leia. Êxodo capítulo 12. Nós estamos falando lá do Antigo Testamento, nos livros escritos por Moisés, inspiração divina. O Êxodo capítulo 12, nós temos nesse capítulo todo, toda a orientação da Páscoa, todo o processo da Páscoa. Lembrando uma coisa, que a Páscoa não é uma festa nesse momento de Êxodo capítulo 12. Páscoa, nesse momento, é uma ordenança para um nível de libertação que Deus queria causar. Algo real, algo prático, algo que ia acontecer na vida deles. Vocês estão comigo até aqui? Então, no capítulo 12, eu não vou ler todos os textos, mas o que eu quero dar ênfase é no livro, no capítulo 6, no verso 6. Quero ler o 6. No verso 6 está escrito, guardem no 10º dia. Oh, perdão, 6:6. Olha só, viajei aqui. 6:6, tá? Volta um pouquinho, capítulo 6, 6:6, perdão. Êxodo 12, está a Páscoa já acontecendo. Eu quero mostrar para vocês o 6. Êxodo 6, verso 6, ok? Perdão, foi uma confusão que eu fiz aqui. Êxodo 6, verso 6. Olha o que está escrito. Por isso digo aos israelitas, eu os livrarei do trabalho imposto pelos, eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço forte e com poderoso atos de juízo. Eu os farei meu e serei o Deus de... Então vocês saberão que eu sou o seu Deus, os que livra do trabalho imposto pelos... Diga amém. No capítulo 6, nós estamos recebendo aqui nesse texto a profecia do que Deus ia fazer. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, dito Deus cumpre. Amém? Então, o êxodo está acontecendo na profecia, porque Deus chama as coisas que não existem para que existam. Então, quando eles chegam naquela possibilidade, numa conversa com Moisés, ei, o Deus de vocês, o Senhor, está dizendo que vai tirar vocês dessa escravidão. Mas nós estamos falando de realidade contra realidade. Uma palavra liberada contra uma realidade totalmente contrária. Por quê? Porque Moisés não tinha exército, não tinha condições para fazer isso. Era somente um cara discursando uma palavra. Mas lembra que eu disse que uma palavra é uma semente? Então essa ainda não é a realidade. Nós estamos falando aqui de um povo cativo por muitos anos, uma mentalidade extremamente obstruída com a libertação, uma mentalidade extremamente aprisionada, presa, condicionada à aceitação da realidade que eles viviam. Nós estamos falando de alguém chegar e falar assim, ei, nós vamos sair desse lugar com família, com filhos, com tudo que temos, e nós vamos para um lugar que Deus está prometendo, que diz só que é terra, mana, leite e mel, mas eu não sei como Deus vai fazer, mas Ele vai fazer. Aí a galera ouvindo, olha para a realidade que eles estão vivendo, um exército egípcio, faraó, um Deus da época, como isso vai acontecer? Eu sou Deus que chamo o que não existe para existir, porque Deus gosta de trabalhar com impossibilidades na nossa vida.
vida. Então eu quero declarar na sua vida que Deus está trabalhando no impossível na sua vida. Essa resposta vai chegar, porque Deus faz além do que imaginamos e pedimos. Quem recebe faz alguma coisa aí no seu lugar, meu irmão. Se Ele fala, Ele faz. Diferente da gente, que a gente diz, fala e não faz. Principalmente os que prometem que segunda-feira faz academia. Deus não é assim. Se Ele falar que vai fazer, Ele está malhando na segunda. Talvez até já no dia que Ele falou. Porque Deus faz o fim no começo. Deus não falha. Deus tem planos. Planos de fazer o bem e não o mal. Jeremias 29:11. Te dá o futuro e a esperança. Estão comigo ou não? Então, olha só aqui os 4 elementos que Ele está dizendo aqui. Vocês passaram batido. Porque vocês lêem a Bíblia batido assim no culto, né? Mas veja bem. O que Ele vai fazer? Eu os livrarei, o primeiro. O segundo, você vai ver, resgatarei. O terceiro, eu os libertarei. E o quarto, serei o seu Deus e vocês o meu povo. Isso é algo que nós temos que apertar aqui. Porque parecem ser iguais as coisas aqui. Resumidamente, vamos sair daqui desse lugar. Mas não é bem assim. Porque livrarei, libertarei e resgatarei. E serei teu Deus. Serei o Deus de vocês. Tem todo um sentido aqui. Tá certo? Mas antes de falar isso, eu quero dizer para vocês sobre a Páscoa tradicional. Já ouviu falar da Páscoa tradicional do Israel? Olha aí os elementos da Páscoa do judeu. Esses são os elementos da Páscoa do judeu. Os elementos da Páscoa judaica. Cada elemento do Seder. Seder é a palavra dada ao jantar, que acontece só no primeiro dia, como os judeus celebram até hoje, porque a Páscoa nada mais é do que um fato acontecido na história, ok? Porém, a celebração é um memorial do que Deus fez no Egito. Para os judeus até os dias de hoje. Eles celebram Páscoa todos os anos. O que eles celebram? A saída do Egito, ok? Eles ainda celebram essa Páscoa. E dentro dessa celebração bíblica que o Senhor disse, esta festa é para uma prática perpétua, eles ainda celebram. E aqui estão alguns elementos. Eu já trouxe esses elementos aqui fisicamente na igreja, uns anos atrás, não fiz? Eu fiz a Páscoa judaica. Como assim? Fiz não, a Páscoa judaica não. Eu mostrei o que era a Páscoa judaica. E aí, o osso ali, ó, do cordeiro, que lembra o quê? O sacrifício da Páscoa do Egito, vai lembrar o cordeiro. Nós temos o ovo cozido, que simboliza o luto e o renascimento. Né? Nós temos aqui as carpas, a erva verde, simboliza a vida, a esperança, mergulhada em água salgada, que representa as lágrimas da escravidão. Tem aquele choracete, pasta de frutas, nozes e vinho, representa o barro usado pelos hebreus para fazer tijolo, porque essa era a prática comum deles, fazer tijolo. Né? Então, embaixo ali nós temos as ervas amargas, maró, lembram a amargura e o sofrimento da escravidão do Egito, e o pão sem fermento, né? Um biscoitinho sem fermento, que representa a pressa na saída do Egito e a pureza. Todos esses elementos, eles estão representando algo que aconteceu na prática, no dia, na época, naquele momento. Então, o que eles usam a festa da Páscoa? O Caio, né? Caio. Por que eles usam esses elementos? Porque Deus é didático. A fé sempre foi do nosso Deus, transmitida de pai para filhos. Então a festa é trazer a memória e ensinar e educar os filhos da importância de se lembrar da onde Deus os tirou. Então as crianças sentam à mesa, há a refeição, há a explicação, porque tem leitura da Torá, e aí se explica o que é Páscoa, e aí se explica com um fato histórico. Fomos libertos. E eles usam na conjugação nós, né? Pronome nós. Nós fomos libertos, porque eles se incluem e tomam posse de que eles são um só povo. Então, não é sobre o povo do Egito, o povo hebreu, é sobre nós. Celebração de Páscoa é sobre nós, nunca na individualidade. É nós. E o que é legal é que na tradição judaica, até hoje, a celebração da festa judaica é uma festa familiar. Oh, coisa linda. Rapaz, se os judeus não reconhecerem o Messias, porque eles não aceitam o Messias e reconhecem o Messias, o nosso Messias, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo como Senhor Salvador, se eles não reconhecerem,
É uma tristeza, porque eu amo esse povo. Tenho descendência judaica, judeu, eu amo esse povo. Porque o povo, para preservar a fé e o ensino das escrituras de geração em geração, como pode estar tão vivo ainda a escritura dentro desse povo? Eles leem a Torá todo sábado, toda festa, celebração é uma lembrança do que Deus fez. Não há uma festa bíblica que não seja uma celebração a Deus e a um milagre que Deus fez. Já viu o exército israelense cantando? Não tem canções funk, não. Todas as canções são adorações ao Deus de Israel. Eles vão para a guerra adorando a Deus de Israel. Isso é um fato, isso é uma realidade de que não é só os judeus que têm a libertação pascual, mas nós, a celebração da Páscoa é sobre nós. Então, nessa festa, que eu não quero entrar muito, gente, porque eu não estou sem tempo, você vai ver que tem essa celebração. São 7 dias, geralmente começa no final, é porque assim, não é calendário romano, é calendário hebraico, né? Calendário deles. Então, as datas são entre começo de abril até dia 12, né, de abril. Então, 12 seria o último dia, eles celebram no primeiro dia a refeição, eles comem juntos, é o Seder. E quando eles sentam para comer, eles comem essas coisas aqui para se lembrarem como é que foi, entendeu? E eu não acho muito legal, né, porque nós brasileiros, quando faz qualquer festa, é churrasco, coisa gostosa para comer, aqui é erva amarga. É para lembrar a amargura do lugar que nós saímos. Nós deveríamos fazer isso também, comer umas ervas amargas, para lembrar de onde Deus nos tirou. Fazer igual Deus fez com Davi quando ele estava com frescura. Lembra de onde eu tirei? Do cocô das malhadas e das ovelhas. Porque a gente tem facilidade de esquecer de onde Deus nos tirou. A gente tem facilidade de esquecer. E olha o que ele diz: fazer isso em memória de mim. Porque Deus não quer que a gente seja esquecido daquilo que ele estabeleceu na nossa vida. Vocês estão comigo? Então, cada elemento aí dos judeus, você vai ver no verso. Pode abrir a sua Bíblia no Êxodo agora, 12, vai lá para o 12. Você vai ver no verso 14 que aqui ele está dizendo ali, ó, este dia é um memorial, tá? Esse dia é um. Então, o que Deus quer é que a gente não se esqueça da Páscoa. Diga, não posso esquecer da Páscoa. Por quê? Porque quem esquece da libertação, quem se esquece do que Deus fez, ele simplesmente abre mão da redenção, perde o valor à redenção. Então, nós não podemos esquecer do que Jesus fez. Então, essa festa ela é celebrada, tem várias condições para celebrar no quesito judeu, na Páscoa judaica, mas eu quero trazer para a nossa realidade dentro desses versículos aqui que nós lemos. Você vai voltar de novo no verso 6, do capítulo 6, e aí eu quero que você vá lá e grife a sua Bíblia, caso você não tenha nenhum tipo de religião em rabiscar a Bíblia. Você vai grifar lá as 4 coisas que eu disse. Primeiro, que eu quero que você vai grifar, tá? Dos 4 elementos, os livrarei. Segundo, resgatarei. Terceiro, os libertarei. Quarto, serei o seu Deus, eu serei o Deus de vocês. Se a sua versão tiver diferente da minha, você vai procurar os verbos que estão aí nesse sentido que Deus vai fazer e você vai grifar esses verbos. Pode ser que mude a palavra. Não tem problema, isso não vai atrapalhar a nossa hermenêutica. O importante é que você tenha isso em mente. Por quê? Porque existe 4 elementos, 4 momentos da Páscoa. Perdão, eu esqueci de falar disso aqui, isso aqui é importante, tá? Eles também tomam 4 cálices de vinho, para lembrar exatamente desses 4 pontos que eu estou falando. Tá? Isso é Páscoa judaica. Mas a gente não está interessado muito em ser judeu, né? Para ninguém sair falando aqui, essa igreja é judaizante. A pessoa se esquece que Jesus era judeu, né? Mas tudo bem. Nós não somos judaizantes, nós temos prática de judeus. Nós ensinamos o Novo Testamento a partir do Antigo, como Paulo fez. Que ele disse, toda a escritura é inspirada por Deus. Havia o Testamento quando ele falou isso? O Novo Testamento? Não havia o Novo Testamento quando ele falou isso. Então a gente tem que aprender a entender a Bíblia no total dela, na totalidade dela. Amém ou não amém? Glória a Deus. Então vamos lá, 4 momentos da Páscoa. Primeiro, que você vai ver, Êxodo no verso 6, está o quê? Eu tirarei vocês, vou ter que ser rápido, tá bom? Eu os tirarei do trabalho imposto pelos egípcios. Primeira coisa que eu quero falar para você, Deus tira. Por que Deus tira?
Por que Deus tira o povo do Egito? O que significa? Primeiro, Deus quer tirar você do sistema, Deus quer tirar você do ambiente, do nível da influência que você vive, seja musical, seja teatral, seja novelal. Netflixcal, rede social. Não sei qual é o tipo de influência que você vive. Eu não sei qual é o tipo de influência que está chegando na sua mente, no seu coração. Mas uma das coisas que Deus quer fazer é tirar você dessa influência. A influência de que tudo pode, eu faço como eu quero, é desse jeito mesmo, eu posso desrespeitar, e tantas outras coisas que a gente vê dentro de um sistema. Eu não estou falando que tudo é ruim, eu estou dizendo que você deve avaliar para ver o seguinte: o que é que te tira de Deus, o que te afasta dele. Porque se você não sair desse ambiente, se você não deixar Deus te tirar desse ambiente, Deus mudar você de lugar, você não vive o que Deus quer para você, não vive o que Deus quer para a sua vida. Deus quer te tirar você dessa geografia de mentalidade. Muitas das vezes nós olhamos para o jardim do Éden e nós olhamos ali, olhamos tudo numa boa, mas a serpente estava numa árvore. Qual que era a árvore? Do conhecimento, do bem e do mal. Muitas vezes a serpente está enrolada no nosso conhecimento, influenciando a gente a desobedecer a Deus. Porque todo pecado começa no que você pensa, para depois ser concebido. Nós precisamos entender que Deus quer nos tirar desse nível de pensamento, tirar nós desse tipo de influência. Porque tem gente que quer viver algo novo, tendo as mesmas práticas. Não tem como, isso não existe. Até os melhores coaches já sabem disso. Ou você muda o seu ambiente, ou você muda quem te influencia, ou você continua sendo a mesma pessoa. Sabe a vovó dizendo assim, ou o papai dizia: diz com quem você anda. Esse ditadozinho aí, meu irmão, é forte, hein? Ele é real. Quem já ouviu isso da mãe, levanta a mão. E você não mudou os amigos, né? Desobediente. Vai. Vamos ver se você ouve, pelo menos hoje, que o pastor está falando de novo, né? Repetindo a frase sábia da mamãe e do papai, né? Você acha que tem mudança com as mesmas conversas? O casal conversa a mesma coisa todo dia. Todo dia é a toalha em cima da cama. Todo dia, mesma coisa. Ei, sai desse ambiente. Como assim, pastor? Para eu ir embora da minha casa? Não, criatura. Põe a toalha agora na cozinha. Muda o ambiente. Deus te tira do quarto e te leva para a cozinha. Isso não é profecia, não. Ninguém pega fruta. Ninguém pega fruta, não. Meu irmão, tem gente que o médico está dizendo: você está quase diabético. E o cara tome açúcar. Deus quer te tirar dessa influência, meu filho. Tem que aceitar que Deus possa falar na tua vida e transformar teu coração. Escute uma coisa: Deus começa mudando a nossa vida, te tirando de onde você está, das ideias que você tem, das crenças. Eu não estou falando de fazer um reset no que você pensa, não. Mas a certeza é que tudo que você é hoje é resultado do que você ouviu, viu, sentiu todos esses anos. Talvez você tenha uma ideia de família e a sua ideia está extremamente errada. Sabe por quê? Porque você teve uma má família. Desestrutural, mosaica. Talvez você tenha ideia do dinheiro e você talvez hoje é um mau administrador financeiro porque você foi concebido em ideias, pensamento, como lidar com o dinheiro. Por isso que eu estou dando lá para o meu filho o livro, está lendo lá, Pai Rico, Pai Pobre. Entendeu? Ele tem que ler isso aí, ampliar a mente dele. Com 12 anos ele está lendo esse livro. Como eu disse, ano passado ele leu 13 livros, 15 livros. Porque eu quero que ele seja ampliado. Eu não estou falando para ele pensar como eu penso, eu estou falando que ele tem que enxergar, abrir entender as coisas, para ele tomar as decisões corretas. Mas como Deus vai mudar alguém que não quer sair do lugar onde está? Como Deus vai mudar a vida de alguém se a pessoa quer continuar pensando do mesmo jeito, mesmas ideias, mesmas pessoas? Meu, você parou para pensar que sua concepção pode estar 100% errada sobre casamento e você está estragando o seu casamento? Meu Deus, quem aqui já foi enganado? Levanta a mão. Quem não levantou, eu vou ajudar. A sua avó disse que leite depois da manga é perigoso, mata. Isso não bebeu. Quem aqui viu que ovo, muitos anos, é o causador de colesterol? Quem ouvia isso? E hoje o ovo é o quê? É o melhor alimento.
Eu lembro que eu me converti, eu estava jejuando, e eu falei assim do jejum para um rapaz que era ímpio, ele estava na academia e falou assim, isso aí não tem nada a ver jejuar, sabe por quê? Porque você tem que abastecer o seu corpo com alimento para você ter energia para fazer, e o cara é musculoso e tal. Então o jejum não tem nada a ver. Cara, eu fiquei com uma guerra na minha mente, falei, nossa, Deus está mandando a gente fazer uma coisa que é mal. Hoje jejum é o quê? Deus nunca falha. Pois eu posso confiar nele. Ele nunca erra. Mas imagina quantas coisas você achou que era e descobriu que não era. Levanta a mão, assim, quem já passou por isso. Então, já pensou que você pensa o que é o marido, o que é ser esposo, está tudo errado? Então, você é o próprio cão do relacionamento. Tem gente que não se expõe ao novo, não deixa Deus tirar. Sai, egípcio, de você. Eu quero declarar que você está saindo dessa má influência na sua vida. A sua mente está sendo agora liberta em nome de Jesus. Você crê, diz amém. Glória a Deus por isso. Aí o povo vai começar a comer agora. Aleluia, come mesmo. Vai, meu irmão, seja liberto da má influência da escola, do professor que te mentiu, mãe, pai que te falou crença. Meu irmão, recebe a libertação na sua mente. Eu declaro em nome de Jesus que a igreja está sendo tirada do ambiente de opressão e da limitação. Em nome de Jesus, eu declaro que os ciclos antigos da sua vida estão sendo quebrados hoje, em nome de Jesus. E você está sendo reposicionado em lugares do propósito de Deus. Eu declaro que conexões erradas estão sendo tiradas da sua vida. Se você recebe, vai dando amém, vai dando glória, vai pegando fruta. Eu creio em nome de Jesus. As alianças certas estão sendo feitas e as erradas estão sendo quebradas na sua vida em nome de Jesus. Diga amém. Não, diga amém melhor, diga amém. É isso, pode aplaudir Jesus. Até eu estou precisando. Diga, Feliz Páscoa. Eu te tirei. Número 2. Olha só no verso 6. Eu os livrarei tirou da opressão dos egípcios. Deus está tirando a gente da opressão. E depois ele está dizendo assim, eu vou te tirar do estilo de vida. Eu vou te tirar dessa mentalidade. Eu vou tirar desse seu coração. Eu vou mexer nisso. Eu vou te tirar desse lugar. O Egito não é para você. Gente, estou falando de um Deus que fez isso com o povo dele. Ele está fazendo isso hoje. Amém? Veja bem, eu vou te tirar. E olha só, por enquanto a estratégia de Deus nem está aqui ainda explicada. Ele só está dizendo, eu vou fazer. Aquela galera estava assim, mas como vai fazer? A Cris estava aqui, não tinha fruto para pegar. Tinha só repolho, cebola e alho. E eles estão aqui. Mas Deus chama as coisas que não existem para quê? Existam. E ele está dizendo, eu vou fazer. Então, escute algo que eu quero dizer para vocês. Essa questão de tirar é sair geograficamente. Libertar é parar de pensar como. Meu irmão, você pode sair de um ambiente, mas se você continua pensando como aquele ambiente, nada muda. Tem que ter libertação. Meu Deus, tem gente... mas sabe o que é, pastor? Não. Eu acho assim meio estranho, parede preta na igreja. Entendeu? Ei, dá um tempo. Não, seja liberto. Do que, pastor? Do medo. Que paralisa. O que mais, pastor? Essa mentalidade. Porque, gente, não sou coach, mas vou te falar. Os coisas só estão fazendo o que a Bíblia diz. Deus está preocupado como a gente pensa assim. Ele falou, renove a sua mente para que você conheça a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos capítulo 12, verso 2. Não vos conformeis. Então, meu irmão, você não pode se conformar. Quer ver só? Meu irmão, tu nunca tem dinheiro. Não se conforma com isso não, em nome de Jesus. Põe no lápis, põe no caderno, eu vou mudar. Eu chamo agora a riqueza, chama a bênção de Deus. A Bíblia diz que o Senhor nos dá sabedoria para prosperar.
Meu irmão, em nome de Jesus, sabedoria para prosperar. Eu não estou nem profetizando agora. O povo, olha aí, o povo quer dinheiro. Oh, meu Deus do céu, aqui não tem dinheiro não, sou. Aqui é chamar de as coisas que não são. Mas acho que eu também vou comer também. Será que vai chegar até o fim? Vai pegando e vai ouvindo, vai pegando e vai ouvindo. Eu vou falar uma coisa forte para você, meu irmão. Isso, sabedoria. Gente, eu profetizo sabedoria sobre você, amém? Sabedoria. Isso aí, pega a fruta, meu irmão, pega. Glória a Deus, sabedoria. Eu estou dizendo, eu vou profetizar isso aí para você. Você que já pegou a fruta agora. Você que já pegou essa fruta anterior, ainda está valendo a profecia, ok? Você não tem que levantar de novo. Escute o que eu vou falar. Sabedoria para você prosperar. E você nos próximas semanas e meses vai ver a sua conta ficando azul. Em nome de Jesus, porque Deus tem prazer na prosperidade dos justos, dos filhos de Deus. Seja liberto em nome de Jesus. Já viu essas pessoas que ela sai do mundo e ela fica pensando aí, nossa, aquela cervejinha, hein? Aí você fala assim com uma pessoa, aquela caipirinha com açúcar, assim, com aquele limão, o cara fica assim já. Não, meu irmão, você já saiu desse lugar, agora você tem que ser liberto. Liberto de vícios, de droga, de bebida, de medo, de culpa, de passado. Deus não quer o teu passado. Deus quer perdoar o seu passado e fazer as coisas novas na sua vida, meu irmão. Então, sair do Egito, eu quero dizer que é até fácil. Você sair da onde você saiu lá e vir para a igreja é até fácil. Eu quero ver você mudar o seu pensamento.